Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde. A pedidos do Vianney, eu quero trazer aqui para vocês algum recorte, trazer aqui algumas informações, um recorte sobre o cenário mercadológico da medicina no Brasil. Tá? Vou procurar ser breve aqui para trazer mais esses insumos para gerar um fomento na discussão de vocês, espero contribuir com isso. Vou contribuir no sentido de algumas informações que são do censo, algumas outras são em virtude do nosso acompanhamento, tanto em diagnósticos quanto em pesquisas da Roper. Para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês, onde eu vou deixar disponível alguns desses referenciais. Deixa eu só selecionar aqui. Bom, vocês devem estar vendo minha tela já. Eu acho que para a gente iniciar um pouco esse desenho, começarmos a falar um pouco sobre esse desenho da medicina no Brasil, é interessante a gente olhar os ofertantes, ou melhor ainda, a condição de cursos, né, que nós temos hoje atual e o quanto que é a evolução desse processo e como que a evolução desse processo aconteceu. Então, olha só, hoje, 2022, nós estamos com uma estimativa de 239 cursos, certo? Na rede privada, a gente está falando desses 239, mas temos 138 ainda na rede pública. Obviamente, quando eu pego o CAGR aqui, pensando no valor de crescimento de 15 a 20, nós encontramos esse valor a maior na rede privada, né? E a gente está falando praticamente de 8,3% de crescimento anual, tá? Estamos falando de ciclo a ciclo. Então, esse, normalmente, é o valor, a velocidade com que cresce a oferta de cursos de medicina no Brasil. Não vou entrar no mérito aqui de como que essa estrutura da oferta ela acontece. Tem todo um processo para isso, o Will pode, inclusive, trazer depois ali diversas abordagens sobre essa condição. O que é legal a gente entender é que desse contexto todo, quando a gente está olhando esse total de matriculados, a gente vai observar que esses cursos geram, são 142 mil em 2020, tá? Matrículas, certo? Praticamente quase um terço dessas matrículas, 26,7% aí, 27,6%, pertencem a 9 grandes grupos. Isso é legal a gente entender que isso movimenta uma configuração do mercado educacional. Então, olha só, nós estamos falando de grupos tipo AFIA, Grupo Ânima, Edux, a Uninove, Croton, Cruzeiro do Sul, Educacional, Grupo Tiradentes, a Unite e Ser Educacional. Esses são os 9, claro, maiores ofertantes que, de uma certa forma, detêm aí 30%, quase um terço de todos esses 142 mil matrículas ou matriculados do setor para curso de medicina. E é legal entender que aqui a gente tem uma condição diferenciada quando a gente vê o Grupo AFIA, que não é só uma oferta do curso de medicina, mas também uma oferta de muitas outras soluções para a área médica. Isso depois é interessante a gente observar como que se desenha nesse cenário. Uma outra estrutura interessante é observarmos também, entendemos aqui os ingressantes do setor, desde 2008 até 2020. Então, a gente tem uma configuração específica quando eu olho a rede pública, claro, não tem tanta alteração, mas uma mudança muito intrínseca quando eu olho a parte da rede privada, tá? Então, estamos falando em 2020 de quase 30 mil ingressantes, tá? Ano aqui dentro dessa estrutura, no ano de 2020. Se eu for olhar o número matriculado, que é um número mais maduro, nós vamos encontrar aqui 142.520, como eu havia comentado com vocês. E a rede privada, se você pegar o ciclo de 15 a 20, ela vem apresentando um crescimento de 12,5 ao ano, tá? Então, de 15 a 20 aqui, ó, nessa segmentação, a cada ano aqui, eu tenho um acréscimo de 12,5%. Então, é um número bem interessante quando a gente olha a estrutura toda para um ticket médio tão referenciado que é o da medicina. Da mesma maneira, se eu for olhar aqui, o número de ingressantes, acho que é interessante olhar essa velocidade, olha, 14,2, também de 15 a 20. Então, a gente observa que esse é um número que, de alguma maneira, vai consolidar o número de matriculados. Então, como eu tenho uma velocidade um pouquinho maior aqui, esse número deve ser um pouquinho ainda mais potencializado quando eu pensar além de 2020, certo? Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que entender também que algumas particularidades para esse curso se apresentam agora. Por exemplo, o nível de concorrência existente, é claro, por ter um número maior de ofertantes, eu vou ter uma condição de candidato por vaga sendo diferenciada do que a gente tinha no contexto histórico desse curso. Então, eu estou falando de 2013, na rede privada, a gente encontramos aqui 3,1 candidatos por vaga, enquanto na pública era 82, isso em 13. Quando eu vou para 2020, eu estou falando de 66 na pública,
e de 8,6, menos de 10 por 1, tá? Menos de 9 por 1 na rede privada em 2020. Isso nos indica que eu vou ter, e que vai ser necessário, na hora de um player ofertar esse curso, um maior empenho, uma maior condição de esforço para o preenchimento de vagas, tá? O preenchimento da turma. E aí, se você recortar isso por regiões do Brasil, você vai encontrar de novo as suas particularidades, né? Então, eu encontro lá o Norte, por exemplo, com essa curvatura aqui, olha, toda mais diferenciada, chegando a 5 por vaga. Então, com isso, a gente vai perceber que tem um movimento distinto para o curso de medicina. Eu já tenho cursos com mais concorrência, tá? Mesmo sendo menores, em praticamente quase ali o dobro desse indicador. Então, a gente pode perceber que existe uma forma, até para a gente entender essa entrega desse mercado, como sendo algumas com maior concorrência e outras com menos, e logo isso pode nos desenhar uma espécie de possibilidade de entendimento de uma entrega mais premium, onde custaria um pouco mais, vamos pensar assim, por exemplo, uma São Leopoldo Mandique a 12, quase 13 mil aqui, e uma entrega mais convencional, os 25% dos cursos mais caros aqui, quando a gente olha o 2021, certo? Quando eu pego o box plot da pesquisa de mensalidades da Roper, pensando só no curso de medicina. Então, quando eu olho esse recorte aqui, eu já sei que tem uma entrega 25% mais cara, que teria essa condição de um curso um pouco mais empenhado em fatores qualitativos de promo premium, tá? Enquanto mais em conta, ficaria ali mais para uma espécie de, entre aspas, conveniência. Acho que o interessante observarmos é que esse referencial, se eu pegar desde o ano de 2012, olha o que acontece com as medianas dos preços de medicina. Isso aqui tudo pesquisa Roper, ó, 2016, mas olha o que acontece daqui para cá, principalmente aqui, ó, valor nominal, mas olha só, eu começo a encontrar uma estabilização com o indício desse movimento aqui. E é o que eu encontro para cá, olha, movimento de queda. Tá? Então, se eu ajustasse esses valores todos pelo IPCA aqui, provavelmente eu vou encontrar essa queda mais acentuada. E o que é interessante é observarmos que quando eu pego a pesquisa de 2022 aqui, só para medicina, esse valor corresponde a 120 cursos de medicina avaliados, tá? Nós temos quase 200 e pouco, então metade, um pouquinho mais que a metade de cursos de valores coletados. Eu estou falando de um valor que sai de 9.119 no valor nominal para R$ 8.912. Então, eu já começo a esboçar aqui um movimento onde esse curso, ou de alguma maneira geral, ele tem um nível de concorrência mais acentuado e aí as mensalidades, pelo menos a de referência, começa a cair. Curso de medicina, eu acho que é interessante também olhar uma outra particularidade, que é a relação de vagas que a gente acabou trazendo, mas dos montantes. Então, olha só, tenho aqui quase um terço só para a rede pública, enquanto eu encontro 3.279 aí para a rede privada. A velocidade, obviamente, é muito maior para a rede privada, quando eu olho o CAGR de 15 a 20, tá? E o interessante também é que, muitas vezes, a gente já encontra, pelo volume de concluintes, uma condição, como eu havia comentado da Edux, onde começo a ofertar um pool de outras soluções da área de formação médica ou da área de saúde para esse profissional. Então, é para o profissional médico. Então, existe uma maneira de olhar esse segmento da área de saúde hoje, curso de medicina, quando eu olho, por exemplo, o volume de concluintes, então, que eu vou encontrar uma certa massa de indivíduos, de pessoas, que buscam outras soluções que não sejam só o curso de medicina, curso de atualização, cursos muito específicos voltados a tecnologias. Então, eu começo a perceber que há outras formas de atuar na área de saúde, quando olhando medicina, além do curso de graduação. Só para a gente fechar aqui, tem alguns 7 pontos que eu acho relevante trazermos para vocês e não me alongar muito. Existe uma condição que é notória, a ampliação da oferta em novos players mais tecnológicos, por exemplo, com uma pegada um pouco mais moderna no sentido geral da oferta, tipo a AFIA. Queda no valor do ticket médio, então eu tenho já essa queda já presente pela pesquisa Roper. Um maior esforço de conversão de matrículas, notoriamente, até pela condição da maior oferta. Isso é notório você conversar com vários gestores de medicina que têm lá instituições de 50, 30 anos, essa fala já é muito comum. Os ingressantes menos qualificados, os scores de qualidade, de notas de corte, quando a gente usa para medicina, eles começam a diminuir. E isso normalmente nos indica que eu encontro um ingressante, comparando da linha do tempo, de certa forma menos qualificado para essas entradas. Então, eu tenho ali, obviamente, uma condição do item 5 aqui,
um certo risco a maior quando eu olho os indicadores de desempenho comparados de novo com o movimento histórico, que, por exemplo, seriam as notas de ENAD. Então, a instituição começa a receber um público que ele é um pouco distinto do convencional histórico. Eu preciso ter mais cuidado com esse público. Talvez eu tenha que oferecer mais coisas do que eu trabalhava anteriormente, no sentido de conteúdo, de ajudá-los. Tá? Novos mercados para atender a área médica. Então, quando a gente pensa só em tecnologia, essa quarta revolução tecnológica, a gente pensa no impacto na saúde, dá para perceber que aqui é uma possibilidade de atuação também, frente às startups de saúde. Encolhimento da região de abrangência. Pela condição da própria oferta, a gente vê que existe uma certa interiorização, principalmente para aquelas instituições que tendem a ter os preços de medicina dos 25% mais em conta. Então, essas tendem a construir um encolhimento ali da marca. Bom, gente, eu acho que era isso. Eu não quero alongar muito aqui, porque eu sei que vocês têm muito tempo aí para ajustar e construir os raciocínios de vocês. Aqui era a minha contribuição, a nossa contribuição no sentido mais dos resultados gerais. Espero ter ajudado. Grande abraço e até mais. Tchau.